Capítulo 2. Quando descrevi o tumor em meu esôfago como um alienígena cego e sem emoções, percebi que nem mesmo eu pude evitar dar a ele qualidades de uma coisa viva. Isso, pelo menos, eu sei ser um equívoco, um caso da falácia patética, nuvem raivosa, montanha orgulhosa, pequeno beljolás presunçoso, pela qual atribuímos qualidades animadas a fenômenos inanimados. Para existir, uma câncer necessita de um organismo vivo, mas nunca pode se tornar um organismo vivo. Toda sua maldade, lá vou eu novamente, está no fato de que o melhor que pode fazer é morrer com seu hospedeiro. Ou é isto, ou seu hospedeiro encontrará meios para extirpá-lo e para sobreviver a ele. Mas, como sabia antes de adoecer, há pessoas para as quais essa explicação é insatisfatória. Para elas, uma carcinoma roedor é um agente dedicado e consciente, um suicida homicida de ação lenta, numa missão sagrada dos céus. Você não viveu, se é que posso colocar assim, se ainda não leu nos sites de fiéis na internet contribuições como esta. Quem mais acha que Christopher Hitchens ter câncer de garganta terminal, sick, foi a vingança de Deus por ele usar sua voz para blasfemá-lo? Até os gostam de ignorar fatos. Gostam de agir como se tudo fosse uma coincidência. Verdade, é apenas coincidência, que, de todas as partes de seu corpo Christopher Hitchens tenha conseguido um câncer na única parte de seu corpo que usou para blasfemar. Tá, continuem acreditando nisso, ateus. Ele vai se contorcer de agonia e dor e se reduzir a nada, e depois ter uma horrível morte agonizante, e então vem a parte realmente divertida, quando ele é mandado para sempre para o fogo do inferno, para ser torturado e queimado. Há numerosas passagens nas escrituras sagradas e na tradição religiosa que por séculos transformaram esse tipo de regozijo em crença hegemônica. Muito antes disso dizer respeito a mim, pessoalmente, eu entendi as objeções óbvias a tal argumentação. Primeiro, qual mero primato está tão desgraçadamente certo de que pode conhecer a mente de Deus? Segundo, esse autor anônimo quer que seus pontos de vista sejam lidos pelos meus filhos inocentes que também estão passando por um mau momento, obra desse mesmo Deus. Terceiro, por que não lançar um raio sobre mim, ou algo similarmente assombroso? A divindade vingativa tem um arsenal tristemente pobre se a única coisa em que consegue pensar é exatamente o câncer que minha idade e estilo de vida sugeriam que eu pudesse ter. Quarto, afinal de contas, por que câncer? Quase todos os homens têm câncer de próstata quando vivem o suficiente para tal. É uma coisa indigna, mas distribuída igualitariamente entre os santos e pecadores, crentes e ímpios. Se você sustenta que Deus concede cânceres sob medida, também tem de levar em conta o número de crianças com leucemia. Muita gente devota morreu jovem e com dor. Bertrand Russell e Voltaire permaneceram ativos até o fim, assim como muitos criminosos, psicopatas e tiranos. Portanto, esses infortúnios parecem medonhamente aleatórios. Minha garganta até o momento não cancerosa, apresso-me a garantir a meu correspondente cristão acima, não é de modo algum o único órgão por meio do qual blasfemei, e mesmo que minha voz desapareça antes de mim, continuarei a escrever polêmicas contra ilusões religiosas, pelo menos até dizer alô à minha velha amiga, a escuridão. Nesse caso, porque não câncer no cérebro, como um aterrorizado imbecil semiconsciente, eu poderia até mesmo gritar pedindo um sacerdote na hora da conta, embora neste momento declare, estando ainda lúcido, que a entidade se humilhando dessa forma de fato não seria eu. Tenham isso em mente, para o caso de boatos e invenções posteriores. O fato fascinante sobre estar mortalmente doente é que você passa bastante tempo se preparando para morrer com um bocadinho de estoicismo e de provisões para os entes queridos, enquanto está simultâneo e altamente interessado na questão da sobrevivência. Essa é uma forma de vida bizarra. Advogados pela manhã e médicos à tarde traço, e significa que a pessoa tem de viver com uma postura mental dupla para além do habitual. O mesmo é verdade, aparentemente, para aqueles que rezam por mim, e a maioria entre estes é tão religiosa quanto o camarada que quer que eu seja torturado aqui e agora. O que serei, mesmo se acabar me recuperando, e depois torturado para sempre, se não me recuperar, ou, presumivelmente, inclusive se eu me recuperar, do número chocante e envaidecedor de pessoas que me escreveram quando fiquei doente? Pouquíssimas deixaram de dizer uma entre duas coisas. Ou elas me asseguravam que não iam me ofender com orações, ou carinhosamente insistiam em que rezariam de qualquer forma. Sites religiosos na internet dedicaram espaço especial à questão, caso você leia isso a tempo.
Por favor, tenha em mente que 20 de setembro de 2010 já foi escolhido como o dia de todos rezarem por Hitchens, Pat Archbold, no National Catholic Register, e o diácono Greg Kandra estiveram entre os católicos romanos que me consideraram merecedor de orações. O rabino Davi Wolpe, autor de We Fight Matters e líder de uma grande congregação em Los Angeles, disse o mesmo. Ele tem sido um parceiro de debates, assim como vários conservadores protestantes evangélicos, como o pastor Douglas Wilson, do New St. Andrews College, e Larry Taunton, da Fixed Point Foundation de Birmingham, no Alabama. Ambos escreveram para dizer que suas assembleias estavam orando por mim, e foi para eles que primeiro me ocorreu responder, perguntando, orando pelo quê? Assim como muitos dos católicos que essencialmente rezam para que eu veja luz tanto quanto para melhorar. Eles foram muito honestos. A salvação era a questão principal. Estamos preocupados também com sua saúde. Mas essa é uma consideração muito secundária, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mateus 16:26. Esse foi Larry Taunton. O pastor Wilson respondeu que ao receber a notícia orou por 3 coisas: para que eu vencesse a doença, para que acertasse as contas com a eternidade e para que o processo nos colocasse novamente em contato. Ele não conseguiu resistir a acrescentar de forma bastante maliciosa que a terceira prece já havia sido atendida. Portanto, há alguns católicos, judeus e protestantes de boa reputação que acham que, em certo sentido do termo, eu posso merecer a salvação. A facção muçulmana mostrou-se mais silenciosa. Um amigo iraniano pediu que uma prece fosse feita por mim no túmulo de Omar Khayyam, poeta supremo dos livre-pensadores persas. O vídeo no YouTube anunciando o dia de preces por mim é acompanhado pela canção Itink Seit Elid, cantada pelo mesmo Cat Stevens que, como Yusuf Islam certa vez endossou o histérico apelo teocrático iraniano ao assassinato de meu amigo Salman Rushdie. A letra banal de sua canção pseudo-elevada, por sinal, parece dirigida a uma garotinha. E esse aparente ecumenismo também tem outras contradições. Se eu anunciasse uma súbita conversão ao catolicismo, sei que Larry Taunton e Douglas Wilson achariam que eu havia cometido um erro terrível. E, se me juntasse a qualquer de seus grupos protestantes evangélicos, os seguidores de Roma não considerariam minha alma muito mais segura do que está agora, enquanto uma decisão tardia de adesão ao judaísmo ou ao islamismo inevitavelmente me faria perder muitas preces em ambas as facções. Novamente simpatizo com o grande Voltaire, que, ao ser importunado em seu leito de morte a conclamar sua renúncia ao diabo, murmurou que aquela não era hora de fazer inimigos. O físico dinamarquês e prêmio Nobel Niels Bohr certa vez pendurou uma ferradura acima da porta. Amigos chocados exclamaram que ele não podia crer numa superstição tão patética. Não acredito, respondeu ele com serenidade, mas aparentemente funciona, acredite você ou não. Essa poderia ser a conclusão mais segura. A investigação mais completa já realizada sobre o tema, Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, de 2006, não identificou qualquer correlação entre o número e a regularidade das preces feitas e a probabilidade de que o paciente pela qual as pessoas rezam tenha mais chances, mas descobriu uma pequena porém interessante correlação negativa, com alguns pacientes sofrendo ligeiramente mais quando não apresentam qualquer melhora. Eles sentiam ter desapontado seus apoiadores devotos, e o moral é outro fator de sobrevivência não quantificável. Hoje, entendo isso melhor do que no momento em que li o estudo pela primeira vez. Um número enorme de amigos seculares e ateus me disse coisas encorajadoras e envaidecedoras como se há alguém capaz de derrotar isso. É você. O câncer não tem nenhuma chance contra alguém como você. Sabemos que você pode derrotar isso, nos dias ruins, e mesmo nos melhores. Exortações como essas podem ter um efeito vagamente deprimente. Se eu fechar a conta, estarei decepcionando todos esses camaradas. Um problema secular diferente também me ocorre. E se eu superar a doença e a facção religiosa alegar, contente, que suas preces foram atendidas, isso seria um tanto irritante. Guardei o melhor dos fiéis para o fim. O Dr. Francis Collins é um dos maiores americanos vivos. É o homem que completou o projeto Genoma Humano antes do prazo e dentro do orçamento, e que hoje dirige o National Institute of Health. Em seu trabalho sobre as origens genéticas dos males, ajudou a decodificar as falhas que causam calamidades como fibrose cística e mal de Huntington. Ele hoje trabalha nas impressionantes propriedades curativas latentes em células-tronco e em tratamentos dirigidos com base em genes. Esse grande humanista é também um devoto da obra de Graus Celsius. S. Lewis,
e em seu livro A Linguagem de Deus defendeu a compatibilização de ciência e fé. Esse pequeno livro contém um capítulo admiravelmente conciso informando aos fundamentalistas que a discussão sobre a evolução está encerrada, principalmente porque não há discussão. Conheço Francis de vários debates públicos e privados sobre religião. Ele foi muito gentil ao me visitar espontaneamente e discutir todos os tipos de novos tratamentos, apenas recentemente imaginados, que poderiam se aplicar ao meu caso. E vamos colocar assim, ele não sugeriu preces e eu, por minha vez, não o provoquei sobre o livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de Grau Celsius. S. Lewis. Então, aqueles que querem que eu morra em agonia realmente estão rezando para que os esforços de nosso médico cristão mais altruísta sejam frustrados. Quem é o Dr. Collins para interferir com o desígnio divino, por uma perversão semelhante? Aqueles que desejam que eu queime no inferno também estão debochando daquele tipo de gente religiosa que não me considera irrecuperavelmente mal. Eu deixo esses paradoxos para aqueles, amigos e inimigos, que ainda veneram o sobrenatural. Seguindo a trilha da prece pelo labirinto da internet, eu acabei encontrando um bizarro vídeo. Placebets, ele convida eventuais interessados a apostar dinheiro em mim e dá duas opções: se irei repudiar o ateísmo e abraçar a religião até uma determinada data ou se continuarei a afirmar a descrença, me expondo a enfrentar as consequências infernais. Isso talvez não seja tão inferior ou repulsivo quanto soa. Um dos mais cerebrais defensores do cristianismo, Blaise Pascal, reduziu tudo a uma aposta no século XVII. Deposite fé no Todo-Poderoso e você pode ganhar tudo, propôs ele. Recuse a oferta celestial e você perde tudo caso a moeda caia do outro lado. Alguns filósofos chamam isso de aposta de Pascal. Por mais engenhoso que seja o raciocínio de seu ensaio, ele foi um dos criadores da teoria das probabilidades. Pascal presume um Deus ao mesmo tempo cínico e um ser humano abjetamente oportunista. Imaginar que eu descarte os princípios que sustentei por toda a vida na esperança de conseguir favores no último minuto. Espero e confio que nenhuma pessoa séria ficaria impressionada com tal escolha barata. Enquanto isso, o Deus que iria recompensar covardia e desonestidade e punir dúvida irreconciliável está entre os muitos deuses nos quais não acredito. Não quero ser grosseiro com boas intenções, mas quando chegar 20 de setembro, por favor, não tenham o trabalho de ensurdecer os seus com seus gritos infrutíferos, a não ser, claro, que isso faça com que você se sinta melhor. Muitos leitores estão familiarizados com o espírito e a letra da definição de prece segundo Ambrose Bierce em seu Dicionário do Diabo. Extremamente fácil de compreender. É assim: prece, pedido de que as leis da natureza sejam suspensas em benefício do solicitante. Ele mesmo é confessadamente não merecedor. Todos podem ver a brincadeira embutida nesse verbete. O homem que reza é aquele que acha que Deus dispôs as coisas todas erradas, mas que também acredita que pode instruir Deus sobre como corrigir tudo. Semi-enterrada na contradição está a ideia perturbadora de que não há ninguém no comando, ou ninguém com alguma autoridade moral. O apelo à prece anula a si mesmo. Aqueles de nós que não participam disso justificam a abstenção com base em que não precisamos, ou queremos, participar do processo inútil de reforço contínuo, ou nossas convicções são suficientes em si ou não são. De qualquer forma, elas não demandam ficar no meio de uma multidão recitando encantamentos constantes e uniformes. Uma religião ordena que isso aconteça 5 vezes por dia e outras monoteístas, quase esse números, enquanto todas reservam pelo menos um dia inteiro exclusivamente para louvar ao Senhor. E o judaísmo parece consistir, em sua composição original, numa enorme lista de proibições que devem ser seguidas acima de tudo. O tom das preces replica a tolice do mandato, no sentido de que Deus é solicitado a, ou agradecido por, fazer o que faria de qualquer forma. Assim, o judeu do sexo masculino começa a cada dia agradecendo a Deus por não tê-lo feito mulher, ou gêntil, enquanto a mulher judia se contenta em agradecer ao Todo-Poderoso por criá-la como é. Presumivelmente, o Todo-Poderoso fica contente em receber esse tributo a seu poder e a aprovação daqueles que criou. Mas, se de fato é Todo-Poderoso, tal conquista pareceria um tanto trivial. Muito do mesmo se aplica à ideia de que a prece, em vez de fazer o cristianismo parecer tolo, faz com que pareça convincente. Vamos ficar apenas com o cristianismo hoje. Pode ser afirmado com alguma confiança: primeiro, que sua divindade é sábia e todo-poderosa e, segundo,
que seus congregados têm necessidade desesperadora da infinita sabedoria do poder daquela divindade, apenas para oferecer algumas citações elementares. Isso é afirmado em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Deuteronômio 32:4 proclama que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. E Isaías 64:8 nos diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Notem, então, que o cristianismo insiste na dependência absoluta de seu rebanho, e apenas na oferta de louvor e graças em estado bruto. Uma pessoa usando a hora da prece para pedir que o mundo seja consertado ou para suplicar a Deus favores pessoais seria culpada de blasfêmia profunda, ou, no mínimo, de incompreensão patética. Não cabe ao mero humano presumir que pode orientar o divino, e isso, triste dizer, expõe a religião à acusação adicional de corrupção. Os líderes da igreja sabem perfeitamente bem que a prece não deve gratificar o devoto, de modo que toda vez que aceitam uma doação em troca de algum pedido estão admitindo uma brutal negação de sua fé, uma fé que depende da aceitação passiva do devoto, e não de ele fazer pedidos de melhoria. No final, e após uma divergência amarga e cismática, práticas como a notória venda de indulgências foram abandonadas, mas muitas belas basílicas ou capelas não estariam em pé hoje se essa violação medonha não tivesse produzido lucros espetaculares. E hoje é muito fácil ver, nas reuniões de redespertar de fundamentalistas protestantes, cheques e notas sendo contados antes mesmo que a posição das mãos pelo pregador tenha sido concluída. Mais uma vez, o espetáculo é vergonhoso, com os calvinistas de certa forma tendo substituído Roma como os arrecadadores de recursos sagrados mais exorbitantes. E traço antes que se esgotem as contradições, parece duplamente absurdo um calvinista se interessar pela intercessão divina. A Constituição de Fundação da Igreja Presbiteriana reconhecidamente proclamou em Filadélfia que por decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos estão predestinados à vida eterna e outros predeterminados à morte eterna, sem qualquer previsão de fé ou bons atos, ou perseverança neles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições. Explicitando, significa que não importa se você tenta levar uma vida santa ou mesmo se consegue isso, o capricho aleatório ainda assim determinará se você terá ou não a recompensa celestial. Nessas circunstâncias, a inutilidade da prece é quase o menos importante. Além dessa futilidade menor, a religião que trata seu rebanho como um brinquedinho crédulo oferece um dos espetáculos mais cruéis que podem ser imaginados. Um ser humano com medo e dúvida que é explicitamente explorado para acreditar no impossível, na discussão sobre a prece. Portanto, por favor, não se choque se nós, os ateístas, formos aqueles que adotarão a expressão de compaixão quando algum momento de crise moral ameaçar se aproximar.